Será que se eu tenho uma autoimune, eu estou sentenciado a viver com medicamentos, aumentando a dose dos medicamentos que eu tomo, trocando os fármacos, né, ou os remédios, porque o que eu usava anteriormente não me trouxe um resultado satisfatório, né? Será que você vai ficar dependente do resto da vida? Se eu acabei de dizer que 20% é genético, 80% é estilo de vida, de que forma mudar a forma como você alimenta não poderia ser significativo em fazer com que você consiga silenciar uma autoimune e, com isso, deixar de ingerir tanto remédio. Esse é o objetivo: silenciar, preparar o seu corpo, deixar o seu corpo numa condição de forma que você não precise mais tomar remédio. Existem várias classes de remédio para autoimunes, né? Os dois grandes mais utilizados são os anti-inflamatórios, que vão ajudar a conter uma inflamação, e os imunossupressores, que têm o objetivo de baixar o sistema imunológico. E olha só como que os imunossupressores são utilizados. Qual que é o pensamento? Doença autoimune, o sistema imune está hiperativo, está atacando demais o meu corpo. Então eu vou dar um remédio para ele baixar essa imunidade, para ele parar de atacar o meu corpo. Esse é o pensamento de quem fez esse remédio, essa é a ação do remédio. Mas pensa comigo, você precisa do seu sistema imune para mais coisa, não é verdade? Você não precisa dele só para a questão autoimune. Você precisa se defender, vírus, bactérias, protozoários. Eu vou colocar a minha mão aqui numa maçaneta, num banheiro público, e eu posso encostar na minha boca e não vai acontecer nada comigo. Porque eu tenho defesas contra essas coisinhas do dia a dia. É nojento, lógico, mas a gente tem capacidade de se defender disso, tá? Então, quando você utiliza um imunossupressor, a sua imunidade cai como um todo. Então, a ideia deveria ser o contrário: fortalecer o seu sistema imune e não depletar o seu sistema imune. Só que se você, de várias formas, faz com que o seu sistema imune esteja ativo a ponto de ficar te atacando, aí a solução acaba sendo um problema. E provavelmente você ouve do profissional que te trata que a sua autoimune não tem cura. E que a única coisa que você tem a fazer é tomar remédio. E aceitar. Aceita que dói menos. É triste, né? É triste pensar assim. De fato, você tem uma doença que não tem cura. Mas você pode deixá-la adormecida, inativa, que é o que a gente chama de remissão. Para quem não sabe o que é remissão, é isso, deixar a doença inativa, como se você não tivesse ela. Mas como ela não tem cura, a gente fala remissão. É como se eu não tivesse ela, tá? Deixar a doença quietinha. E o que vai fazer a doença ficar quietinha não é o remédio. O remédio vai buscar controlar um sintoma. Ou utilizar anti-inflamatório para conter a sua dor, ou utilizar imunossupressor para diminuir a sua resposta imunológica, ou utilizar os biológicos, que é uma classe mais agressiva de tratamento. Então, o que eu estou falando para você é que você não tem que pensar que é só esse o caminho, aceitar que dói menos e vai lá, toma o seu remédio, é a única coisa que você tem a fazer. Não, é assumir o controle da sua vida, porque é 20% genético, os outros por cento é como você vive, tá? Mas não é assim também do dia para o outro. Você tem que preparar o seu corpo. Você está ouvindo o que eu estou falando aqui? Não precisa acreditar. Vai pesquisar, começa a ir a fundo, você vai achar um monte de coisa. E a partir disso, você vai ver os resultados, vai confiar no que você escolheu para fazer e vai seguir em frente. E lógico, quando precisar de medicamento, a gente tem que lançar mão deles, não é para, não, eu vou ser uma pessoa que não vou usar remédio nunca. Não, você vai usar quando for preciso, de forma aguda,
tive um ataque aqui, tive uma manifestação, né? A doença ativou por um tempo aqui por diversos motivos, até motivos emocionais, né? Aí eu precisei tomar um remédio para dar uma baixada. Agora, eu não vou usar ele cronicamente, vai usar ele de forma aguda. E é triste, né, os médicos pensarem assim, mas foi assim que eles aprenderam, né, a maioria, né, não todos, né, porque eles aprenderam a remediar e não a prevenir. Poucos médicos trabalham com uma medicina preventiva, a maioria trabalha com uma medicina curativa. Mas sabe por quê? Porque é muito mais difícil prevenir, é muito mais fácil remediar, é mais rápido e é o que a maioria das pessoas busca.